gravando? Olá, tudo bem com vocês? Bom, gostaria de dividir com vocês algo que vem acontecendo comigo, assim, já faz mais ou menos uns 2 anos. E eu queria. O intuito desse vídeo é até mesmo estar ajudando pessoas que de repente possam estar passando pelo mesmo problema que eu. Bom, há 2 anos eu descobri uma doença que se chama artrite reumatoide, né? E eu estava passando muito mal, sentindo muitas dores muito forte, inchaço nos dedos, nas juntas, né, dos dedos, nos joelhos, nos ombros, sem conseguir pentear o meu cabelo, sem conseguir fazer coisas simples assim do dia a dia. E aí a gente fui ao médico e foi diagnosticado artrite reumatoide. Tudo bem. Não deu um grau muito alto, deu um grau mesmo com tanto sofrimento, mas deu um grau médio, né? A gente conseguiu estabilizar tomando os medicamentos corretos e ficar esses outros anos sem sofrer tanto. Só que há um mês mais ou menos, houve uma alteração, né? Porque é um problema de saúde autoimune, né? Então ele é como os médicos falam, fica tipo assim, dormindo, inflamações, e de repente dá aquele pico de inflamação e são dores fortíssimas. O que acontece? A artrite reumatoide é uma doença crônica e ela afeta as articulações, né? Quando o grau está bem avançado, a gente corre o risco de perder os movimentos do nosso corpo, né? Então, porque atrofia, então ele deforma o corpo da gente. Só que de um tempo para cá eu fiquei com medo muito, assim, aumentou mais assim o nível de medo em relação a essa doença, porque eu fui pesquisar, fui mais a fundo, e eu vi que ela é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, e é uma doença crônica que afeta também os órgãos, né? Como o coração, a veia, né? Sanguínea, pulmão, fígado. Então, são órgãos que ele também afeta e que pode levar a pessoa a óbito. E há um mês, mais ou menos, o que eu queria dividir com vocês é que eu sofri tanto, mas eu sofri tanto, de tanta dor, dores insuportáveis, dores do tipo que eu não consigo, não conseguia fazer nada, não consigo fazer nada. Eu ainda estou em tratamento, né? Porque veio esse pico de inflamação, inflamou muito as minhas articulações, meus ombros ficaram de um jeito que eu não que me travou. Minhas mãos travou, tudo travou. Eu dependi do meu esposo para tudo, né? Dependia dele para tomar banho, para comer, para fazer tudo para mim assim, e isso é muito chato, é muito ruim para mim. Eu me senti muito mal, né? Porque a gente trabalha a vida toda, é uma pessoa que se movimenta, que faz as coisas e de repente a gente se vê nessa situação. Então foi muito triste para mim, eu fiquei com o meu emocional muito abalado, muito mesmo. Agora que eu tô começando me recuperar e tô um pouquinho mais fortinha, eu ainda sinto um pouco de dor, né? Mas como eu sou uma mulher cristã também, então eu entrei em oração, no processo de oração. Eu sei também que tem muitas pessoas que estão orando por mim, né? Quero até agradecer. Mas eu estou aqui para dividir essa situação com vocês. Mas o intuito aqui é que vocês consigam entender
o grau de gravidade que tem esse problema, né? Às vezes a gente está num postinho de saúde, num hospital, em algum lugar assim, e a gente vê aqueles ar-condicionado ligado, assim, mesmo em época de frio. A temperatura não tá tão quente, tá uma temperatura que tá baixa, que tá frio. E aí a gente vê aquelas senhoras, aqueles senhores, porque essa doença não pega só mulher, né? 90% eu vi na pesquisa são mulheres, né? Mas pega homem também. Só que as pessoas mais novas não entendem as dores que a gente sente. Aliás, ninguém entende a dor do outro, né? E às vezes a pessoa liga aquele ar-condicionado e não sabe que aquele ar vai batendo no corpo da pessoa, vai congelando e dói, sabe? Assim, dói muito as articulações da gente e chega a travar, entendeu? Você não consegue abrir as mãos. Então seria quem puder, né, tá vendo esse vídeo, gostaria que esse vídeo chegasse a mais pessoas, mesmo que eu não sei falar muito bem, não sei me expressar muito bem, mas o intuito aqui é ajudar, sabe? Ajudar as pessoas, porque é muito sofrido. Às vezes você olha assim para a pessoa e você fala assim, a gente fala, né? Ai, tô com tanta dor, mas a pessoa não entende a dor que você realmente está sentindo. Só quem tem o problema é que sabe o que significa essa doença. E realmente, eu acho que toda a população, todas as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de respeito em relação a essas senhoras, esses senhores. Eu não falo tanto por mim, mas também falando por mim também, né? Porque às vezes, por eu mesma, eu sou tímida. Se eu tô num lugar e tem um ar-condicionado ligado, assim, a temperatura baixíssima, eu fico meio assim, retraída para falar para a pessoa que do meu problema, entendeu? Só que assim, a gente sente muita dor, muita dor. São dores gritantes, entendeu? Dores gritantes. Imagina você tá você tá assim, normal, você tem seu corpo normal e de repente o seu osso começa ficar, como é que fala? Começa a atrofiar, sabe? Assim, começa a ficar duro, sem você conseguir movimentar suas juntas e você começa a sentir muita dor. Dor ao extremo. O que que eu queria falar para vocês? Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês. E essa doença, ela não pega só adultos, só mulheres da minha idade. Ela pega criança também, né? E que tem muito mais mulheres e que a população, né, aqui no Brasil cresceu muito a porcentagem de pessoas que estão acometida por essas doenças, por esse tipo de doença, entendeu? O que que eu falo para vocês? Se vocês começar a sentir as mãos de vocês dando uma travadinha na hora de vocês acordar de manhã cedo, vocês ficam assim nas juntas dos dedos, vocês tentam abrir, movimentar e vocês sentem dor, sentem uma certa dificuldade, procure um médico. Procure o médico imediatamente. Porque quando você correr cedo, quanto antes você correr, você consegue viver uma vida mais adequada. Você consegue viver uma vida mais. O seu dia a dia mais adequado, entendeu? Você consegue se adequar às coisas, você consegue trabalhar, você consegue viver melhor. Porque daí você vai tratar a sua doença no tempo certo. Né? No meu caso, é muito complicado, porque essa doença ela surgiu quando eu tinha uns 8 anos de idade, dos 8 para 9 anos. Como eu era criança, meu sistema imunológico ele era bom, ele era eu era mais atleta, mais, né, peralta, movimentava mais, então essa doença, vamos dizer assim, ela se escondeu, ela ficou escondida durante todo esse tempo. Aí, quando eu fiz uns 40 anos, quando eu fiz meus 40 anos, ela ressurgiu. E quando ela ressurgiu com tudo mesmo, assim, entendeu? E aí, é, é, é muito triste pra gente, porque a parte
sem falar no emocional. O emocional da gente fica muito, mas a gente fica muito chateada, porque a gente não consegue fazer as coisas básicas da vida da gente. E por outro lado, é um problema de saúde que a gente fala até mesmo para os nossos familiares, no nosso local de trabalho, mas as pessoas olham para você, não vê nada, né? Fala o quê para você? Que você trata como se fosse normal, mas não é normal. É uma doença que ela precisa ser assistida, ela precisa ser tratada, ela precisa ter a compreensão de todos que estão em volta, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Entendeu? Pesquisem, corram atrás, vai fazer os exames, vai ver a saúde de vocês, para vocês viver, vai viver com uma doença que a gente sabe que não tem cura, porém, é algo que vocês vão poder viver o dia a dia de vocês normal, né? Sendo tratado. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Quero pedir para vocês curta esse vídeo e compartilha, faça com que esse vídeo chegue em mais pessoas e para vocês entender um pouco mais. Em um outro momento, eu quero vir aqui para falar para vocês o que foi mudado, o que teve que ser adaptado na minha alimentação para que eu possa melhorar um pouco mais, entendeu? Quero agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigada e Deus abençoe a todas vocês. E assistam e compartilhe, passa para os seus familiares, tá bom? Muito obrigada.